hoje eu quero falar de 5 coisas que toda mulher depois dos 40 anos de idade deveria começar a fazer para se envelhecer bem, ter uma melhor qualidade de vida e chegar nos 40, 50, 60 sem arrependimentos, bonitona e cheia de energia. Se você não me conhece, meu nome é Neiva, este é um canal para mulheres da minha idade e aqui você irá encontrar informações e ferramentas que irão te ajudar a enfrentar todos os desafios da minha idade. Então faça sua inscrição no canal para você não perder os conteúdos. E se você já me segue, muito obrigada. Não se esqueça de deixar o seu like. Eu já estou cansada de ouvir comentários das mulheres de meia idade que reclamam sempre que não estão satisfeitas, mas têm uma dificuldade de tomar o primeiro passo para melhorar a própria vida. Então vamos ver 5 maneiras práticas de melhorar a sua vida. Essas dicas são muito simples, eu tirei aí de alguns estudos que fizeram sobre a qualidade de vida das pessoas e realmente são coisas práticas, né, que a gente pode colocar aí a mão na massa e começar hoje mesmo sem ter que revolucionar o mundo. Então, a primeira coisa que você vai anotar aí e vai começar a fazer é pensar em você mesma, se priorizar, se colocar em primeiro lugar. Nós estamos envelhecendo, quer você queira ou quer você não queira, esse é um processo natural. Então, nós temos que começar a nos colocar em primeiro lugar, cuidar mais de nós mesmas e deixar um pouquinho os outros ali de lado. É claro, você pode sempre apoiar a sua família, seus filhos, seu marido, seus parentes, mas você é a pessoa mais importante da sua vida. Porque se você ficar doente, seus filhos, seus netos, seus parentes não vão ter tempo e não vão poder e talvez nem vão querer tomar conta de você. Geralmente, as mulheres que estão na meia idade, elas começaram a trabalhar muito cedo para ajudar a família, depois ajudaram a crescer os filhos. E muitas de vocês cresceram os filhos sozinhas, né? Tiveram que renunciar a uma carreira, fazer o primeiro trabalho que apareceu para dar conta de tudo. São verdadeiras guerreiras. Mas agora é o momento de pensarmos em nós mesmas, ir mais devagar, ter mais tempo para nós pensarmos em nós mesmas, fazer as coisas que nós gostaríamos de fazer, as coisas que nós não tivemos a possibilidade de fazer quando nós éramos jovens. Segunda dica, procure melhorar a qualidade da sua vida. Tem muitas mulheres acomodadas na zona de conforto, que não se cuidam, não pensam nelas mesmas, têm uma péssima qualidade de vida e não fazem nada para mudar. Este é o momento que você tem para você rever aí a sua vida, não ficar aí esperando na sorte para ter uma qualidade de vida melhor, para envelhecer bem. Não, este é o momento de você começar. Existem diversos estudos que comprovam que a interação dos fatores ambientais, a alimentação, a atividade física, a nossa saúde mental, o nosso grau de satisfação ajudam muitíssimo as pessoas a envelhecerem melhor, a evitar patologias. Isso é muito importante, porque quer dizer que nós podemos tomar conta de nós mesmas, da nossa saúde, do nosso bem-estar, e não é que nós não somos, né, condenadas a envelhecermos mal, cheia de doenças, cheia de dores, sem energia para fazer nada, não é verdade? Muitas vezes basta mudar pequenos hábitos. A qualidade da nossa vida depende do nosso comportamento, daqueles pequenos comportamentos e hábitos que nós repetimos aí dias após dias, por semanas, meses e anos. Então, se auto-observe e procure entender quais são os hábitos que não combinam mais com essa fase da sua vida e procure modificá-los. Se você tem dificuldades de identificar quais são esses hábitos tóxicos aí que estão envenenando a sua vida, dá uma olhadinha aqui no link que eu já fiz um vídeo sobre esse assunto. E a terceira dica é aquela de você encontrar um hobby, um passatempo. Diversos estudos confirmam que um passatempo ajuda a reduzir o estresse, a ansiedade,
aumenta o bom humor, o grau de satisfação, porque a pessoa realiza alguma coisa que ela realmente gosta. Um passatempo para algumas pessoas pode significar resgatar um velho sonho que você deixou lá no baú, como aprender a tocar um instrumento, aprender a falar uma língua diferente, voltar a estudar ou aprender a dançar, a fazer alguma atividade manual, né? Pintar, bordar. Tudo isso são hobbies que podem também ajudar o nosso cérebro a se manter ativo, se manter vivo. E você, já tem um hobby? Escreve aqui embaixo no comentário o que você gosta de fazer, qual é o seu passatempo preferido. Mas voltando aqui, a quarta dica: melhore os seus relacionamentos. Nós somos animais sociais. Só que quando chegamos na meia-idade, a gente começa a ficar um pouquinho seletiva, né? A gente não quer mais quantidade, mas queremos qualidade. E tá tudo certo. É lógico, nós não temos mais tempo a perder, não queremos mais pessoas que não agregam na nossa vida. Às vezes é necessário a gente fazer algumas escolhas, eliminar algumas pessoas, conhecer pessoas novas, né? Não tem nada de mal, isso faz parte da vida. Ter boas amizades e bons relacionamentos é muito importante para nós nos sentirmos, né, apoiadas, podermos compartilhar com os nossos amigos, com os nossos parentes, com os nossos familiares. E a propósito de relacionamento, nesta fase da vida é muito importante rever o relacionamento com o próprio companheiro, porque o casal passou muito tempo aí fazendo os pais, cuidando dos filhos, né? E o relacionamento de cópia ficou um pouquinho para trás. Com o passar do tempo, o relacionamento vira assim muito rotina, fica tudo muito chato, né? Então esse é o momento para você dar uma mudada, dar uma pimentadinha aí, se é isso que você quer. Porque às vezes também o casal chega nessa fase da vida e entende que não tem nada mais a ver um com o outro e decidem, né, cada um ir para a sua estrada. Quinta dica: reveja a sua situação financeira. Nós temos muitas possibilidades de viver até 90, 100 anos de idade. Então tem muito tempo ainda pela frente. É importante nós pensarmos a nossa situação econômica. E aí você vai dizer: não, mas eu trabalhei a vida inteira, agora eu quero saber mesmo de me aposentar e viver tranquila. E é verdade, essa é a fase da vida que nós temos que pensar em nós mesmas. E eu já disse antes que é importante a gente ter tempo para nós. Nós estamos na era digital. Existem muitas possibilidades de você trabalhar na sua casa mesmo, fazendo as coisas que você sabe fazer ou aprendendo novas competências e ganhar um dinheirinho extra para você fazer aquilo que você quer, para você fazer uma viagem, para você comprar alguma coisa para você sem ter que ficar dependendo dos outros ou somente de uma fonte de renda. Se você digitar aí na internet como trabalhar em casa, como ganhar dinheiro em casa, você vai encontrar uma lista enorme. É claro, nós temos que prestar atenção, porque às vezes na internet tem umas promessas absurdas que prometem aí de ficar rica do dia para a noite, mas também existem informações válidas e sérias e aprender uma nova maneira de melhorar a sua condição financeira e ser mais independente. Eu espero que esse vídeo tenha agregado algum valor na sua vida. Escreva aqui embaixo no comentário se você gostou das dicas e qual delas você entende começar a usar hoje mesmo. Muito obrigada, um beijo grande e até a próxima.